Olha só, sempre o Milei. O presidente da Argentina, Javier Milei, demitiu o subsecretário de esportes do país, o Julio Garro, após a autoridade cobrar um posicionamento do Lionel Messi, como capitão da seleção, né? Sobre a música racista e transfóbica cantada pelos companheiros de seleção no vestiário. O próprio vice do Milei já defendeu a seleção e sabemos que a extrema-direita reúne o que há de pior na sociedade, não é isso? Olha aí. Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Para falar sobre isso, estou aqui com a minha caríssima Daiane Oliveira. Dai, a gente fica, né, a gente tem uma ligação latino-americana com a Argentina e com tudo mais, mas, cara, esse viés dos caras é muito podre, né, bicho? Muito podre. Vou só falar um caso aqui. Eu tava na Argentina uns anos atrás e rolou alguma coisa, cara. Era tipo uma Copa América. Talvez foi a Copa América que a Argentina perdeu pro Chile. Botou o Chile 2 vezes aí, né, campeão. E botou o Chile no mapa do futebol mundial. Né? Mas eu lembro dessas coisas. E aí eu lembro de assistir o jogo do Brasil e ir pra um canal de esportes. E no canal de esportes tava um cara fazendo uma blackface, brother. Cara, assim, ó, parecia que eu tinha regredido pro século XIX, assim, ó. Ele inteiro pintado, assim, ó, com Black Power, camiseta da seleção. E quando ele ia falar alguma coisa, ele falava estilo, sabe assim? Num estilo primata, sabe assim? O cara jogava bola, ele meio que batia a bola do nada, meio que trombava nas coisas, sabe assim? Cara, bizarro, bizarro esse viés argentino. E a gente viu isso na seleção. Desculpa aí me estender tanto aí, Dai, mas é que, pô, pega no coração, né? Não, fica à vontade, mas é isso, não tem como a gente passar por essas coisas sem se revoltar, né? A gente já fez um post comentando sobre o final da Copa América, aquela confusão toda, o quebra-quebra, Argentina e Colômbia, né? Mas a gente tem um ponto ali que é muito importante, que é o quê? A gente precisa compreender a linha dos argentinos e a linha da extrema-direita mundial, né? E a linha da extrema-direita mundial é essa linha aí. O Milei não é tão diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro falava que que os homens, né? Mentira, que ele foi no quilombo e o negro mais fraquinho assim pesava não sei quantas arrobas, né? Como se fosse gado. É a lógica de desumanização. E a própria história da Argentina, se a gente for puxar a história da Argentina, não tem muitos anos não que o Carlos Menem, ele comentou uma vez assim que na Argentina existe não há racismo, praticamente não há racismo, não há discriminação, porque não há negros. Porque não tem negros. Que bizarro, exatamente. Cara. Por que isso, né? Isso foi dito, eu falo que não tem muito tempo, eu lembro que eu era pequena, então deve ter uns 20 anos, 25 anos que ele falou isso. Por que não há negros? Que a própria construção da Argentina, por exemplo, é uma construção genocida para com a população negra. O que é que foi feito durante ali, a Guerra do Paraguai e outras guerras civis? Homens negros eram usados bucha de canhão, né? Aquela pessoa que ia para a linha de frente nas guerras, eram aquelas pessoas que sempre eram utilizadas para os confrontos diretos. E outro detalhe, muitas pessoas podem até não saber, mas na Argentina era muito comum quando um bairro tinha muitas pessoas contaminadas com alguma doença, sobretudo quando esses bairros eram de pessoas pobres e negras, eles isolavam o bairro, ou seja, morram sozinhos aí isolados. Era muito nessa linha. Então, a população de pessoas negras foi diminuindo gradativamente na Argentina. Então, eles fizeram um processo de eugenismo, de gentrificação de eugenismo, muito mais efetivo do que o Brasil, mas o Brasil tentou, e até hoje a gente tem uma ideia ali de eugenismo melhorado, de um eugenismo que inclusive está institucionalizado, que é a lógica do branqueamento, né, de casar com uma pessoa mais clara para clarear a família, inclusive por isso que dá tantas confusões raciais no Brasil, né, de se é pardo, se é negro, se não é, porque existe essa falta de definição da própria identidade. A gente fez um post sobre racismo, você falou sobre esse processo de identidade no Brasil, existe um apagamento muito grande por conta disso. Já na Argentina, o processo de reconhecimento da sua nacionalidade, da sua cor da pele e exaltação dessa pele é muito forte também por conta disso, por conta desse processo histórico que a gente passou. E partindo nisso, nesse momento a gente chega a quem? A gente chega a uma extrema-direita. E essa extrema-direita tem quem? O Milei. O Milei, quando ele entrou no poder, o que foi que ele fez? Ele dissolveu ali, né, o ministério que cuidava desses casos, justamente, que fazia um processo ali de combate ao racismo.
não é de interesse do Milei fazer nenhum tipo de confronto com as desigualdades, com as pessoas mais pobres. O Milei, ele governa para uma elite, ele governa para os ricos, ele governa para empresários, ele não governa para a comunicação nem para o povo. Não à toa as pessoas estão morrendo de fome, literalmente passando fome, filas para conseguir pegar comida, como a gente chegou a fazer com o Bolsonaro aqui, né? Voltou para o mapa da fome, filas para pegar osso e por aí vai, né? E aí, neste cântico, né, para quem... Eu vou ler um trechinho, gente, vou ler um trechinho do cântico, perdão. Mas, né, a seleção argentina, no final da Copa América, cantou algo, né, que dizia assim: eles jogam pela França, mas são de Angola. Que bom que eles vão correr, se relacionam com transexuais. A mãe deles é nigeriana, o pai deles cambojano, mas no passaporte francês, questionando justamente a dinâmica, né, de mestiçagem, de miscigenação que existe na França. Cara, isso é hardíssimo, né, Day? Assim, são processos diferentes, né, do que aconteceu na França e do que aconteceu no Brasil, né? Exatamente. Eu ainda acho que os franceses, eles também são nacionalistas e existem muitos relatos de racismo na França, sobretudo com os africanos, né, com os oriundos do continente africano, mas é uma outra dinâmica, sabe? A gente não consegue comparar, por exemplo, o racismo que acontece na França com o racismo que acontece na Argentina com o racismo que acontece no Brasil. Logicamente, tudo é racismo, mas a gente está falando de questões institucionais. Nesse momento, por exemplo, institucionalmente, a seleção brasileira, perdão, a seleção argentina tem um passe livre para o processo de ser racista ou de utilizar qualquer termo racista, transfóbico. Por quê? Porque isso foi validado pelo próprio presidente nacional, presidente do país, que deveria ser aquela pessoa que iria questionar isso, né? Eu vou ali também pedir que a gente passe um trechinho aí, que é justamente do treinador e vice-presidente também do Brasil, perdão, da gente. Gente, eu tô confundindo o Brasil com a Argentina, porque eu tô pensando em Bolsonaro quando eu falo baideando. Tá baideando, rolou cada... São amigos ali, os dois estavam ali, em Santa Catarina, né? Galera Vamos lá. A galera do chat tá ligado. Hoje a Sofia deu uma baideada. A gente tava falando do Biden aqui hoje, né? Que tá confundindo o nome da galera. Tá aí, ó. Tá na tela, galera. Agora vamos passar para a Argentina, porque o presidente da Argentina, ele demitiu um secretário que cobrou do Messi publicamente por conta daquele canto racista e transfóbico que a seleção da Argentina cantou depois de vencer a Bolívia na Copa América. Você viu, então, isso aqui, a matéria do Matheus, a Colômbia, perdão, me avisaram aqui. Eu não entendo muito de futebol, não, então me perdoa, gente. Foi a Colômbia, só para trazer essa informação. Vamos lá. O que é que aconteceu? Ontem houve essa demissão depois que o subsecretário de esportes argentino, Júlio Garro, ele pediu esse posicionamento do Messi. O Messi que é capitão da seleção argentina, sobre essa música aí transfóbica. Só que o Milei não gostou muito dessa cobrança e nas redes sociais ele escreveu assim, ó, abre aspas, nenhum governo pode dizer o que comentar, o que pensar ou o que fazer à seleção argentina, campeã mundial e bicampeã americana ou a qualquer outro cidadão. Por isso, Júlio Garro deixa de ser subsecretário de esportes da nação. Ele disse isso nas redes sociais. O que é que o Júlio falou, então? O Júlio Garro falou que causou, então, essa demissão dele. Abre aspas. O capitão da seleção nacional deve pedir desculpas, o mesmo que o presidente da AFA, a Associação de Futebol da Argentina. Isso nos deixa como país em uma situação ruim depois de tantas glórias, fecha aspas. Ele falou isso para uma entrevista ao portal Corta. Essa música foi cantada pela seleção depois da vitória na Copa América. De fato, pegou muito mal, mas como a gente vê, o Milei ficou aí a favor e decidiu demitir o subsecretário de esporte lá da Argentina. Bem, né, o cara não defendeu a seleção argentina de nada, ele defendeu o direito de poder falar o que quiser, né, de ser racista, transfóbico, e não tem problema, e já era, né. Enfim, ó, eu tenho um comentário para destacar aqui, Day, que é uma questão que diz muito, tem muito a ver com o entendimento racial da Argentina ali. O Francisco Ribeiro disse que, ó, falou a gente tava falando sobre alguma coisa, ele falou assim, ó, tanto que eles chamam de negros quem tem o fenótipo original, quem tem cara de índio, tá ligado? Eles chamam de negros. A Mercedes Sosa era chamada de La Negra Sosa. Tá ligado? Então tem um quinhão de colocar enquanto cidadão de segunda classe, tem essa ideia. Na França, é óbvio, né, que tem a ver com esse passado colonial francês, né? Inúmeros países da África falam
falam francês, então tem a ver com essa, né, essa questão ali. Não é bem miscigenada. Não sei se é bem miscigenada a questão na França, entendeu? Tem a ver mais com um lance colonial. Mas a miscigenação no Brasil, galera, dá pra gente ter, né? É simples a gente imaginar que, né, 100 anos pra trás, não era todo mundo se apaixonando assim, né? Uma mulher negra se apaixonando por um homem branco, e aí vamos miscigenar, né, galera? Muito da miscigenação é fruto de abuso, do estupro, né? Da subjugação dessas populações, né, bicho? Então, você vê, o racismo se desmembra, né? É foda. Assim como na França, né? E aí, inclusive, nesse ponto, justamente nesse ponto que os argentinos falaram sobre os franceses, com as frases racistas e transfóbicas, a gente destaca aqui o Mbappé, né? Que é um homem negro, que joga pela seleção francesa e que teve um relacionamento, eu não sei ainda, a gente não acompanha as fofocas de jogador de futebol, mas ele teve, eu não sei se ele continua ainda como modelo, que é uma pessoa trans, uma mulher trans, que é deixa eu lembrar o nome dela, é a Inês Raul. E ela foi a namorada dele, eu não sei se é ainda, mas é isso. O Mbappé é uma pessoa que, inclusive, sofreu no futebol com muita transfobia, LGBTfobia como um todo, porque ele era um homem cis que resolveu ter um relacionamento com uma mulher trans. É um absurdo, mas a gente falando sobre as violências do futebol, o futebol é um ambiente ainda muito masculino, pelo menos no Brasil e em outros países na Europa, porque no Canadá e nos Estados Unidos já é um futebol muito voltado para o feminino, interessante isso. Uhum. Mas, né, na Europa e na América Latina ainda é muito masculino, ainda é muito conservador, ainda tem os costumes e ainda é extremamente violento, transfóbico, e na América Latina a gente tem muito forte essa questão do racismo, assim como alguns países da Europa, como na Espanha, a gente acompanha aqui volta e meia falando do Vini Júnior sofrendo na La Liga e por aí vai, né? Mas o que choca a gente é que, de fato, toda a instituição argentina segue passando pano para o que está acontecendo, para o que aconteceu, e jogadores que estão na Europa, que estão, inclusive, fazendo campanhas com seus times contra o racismo, eles estão sendo, tranquilamente, eles estão tem uma passadinha de pano ali para o que está acontecendo. Rolou essa passada de pano, um outro jogador se desculpou, depois que foi cobrado ali, mas eles seguem passando pano. E aí eu vou te pedir justamente para passar a nossa segunda matéria, que fala sobre isso, né? Não, mas para a gente entender, olha só, desculpa, para a gente entender essa questão aí, a gente precisa conhecer o jogador, porque assim, não é racismo, é uma questão cultural. Nossa, cara, escute isso, galera. O Mascherano, pelo jeito que é quem vai falar ali, era aquele zagueiro, jogou no Corinthians e tudo mais. Parece que tá na comissão técnica da Argentina e tava defendendo o Enzo Fernandes. Vamos ouvir. História sobre a Colômbia na final em Miami. Tem que entender a cultura de cada país e muitas vezes temos que entender a cultura de cada país e muitas vezes o que nós entendemos como piada pode ser mal interpretado em outro lugar. Volto a dizer que é preciso conhecer as pessoas e eu conheço o Enzo. Sei que ele não tem nenhum problema com o racismo. E sei que não tem nenhum tipo de problemas com este tema. As pessoas acham que assim, romper com o ódio racial já é a solução, né? Não mexer na estrutura, né? Não reconhecem a estrutura, né? Tipo assim, o cara rompe dentro da cabeça dele, né? Tipo, não, nunca ataquei ninguém, nunca bati ninguém, não sinto ódio de ninguém. E acha que não está propagando, né? Essa cultura. Que de alguma forma, assim, quando você fala em cultura, galera, você fala em algo que vale a pena proteger, né? Quando você fala em cultura, você fala em algo que algo, né, vale a pena você guardar. É um tesouro, né? Eu creio que isso passa muito longe de ser o caso do que está acontecendo, né? Nas imagens, os atletas entoam... E a gente vai analisar, inclusive, uma coisa, mas a pureza nas famílias, né? O que essas pessoas geralmente falam sobre preferência, sobre gostos, sim, isso tudo volta para a linha do racismo, sim, da discriminação racial. É vergonhoso? É. Mas eles continuam achando que é algo natural e cultural. Tá louco. Um cântico racista, né, dirigido a jogadores da seleção da França, o que indignou a Federação Francesa de Futebol e levou a FIFA a anunciar a abertura de uma investigação. O que passa é que muitas vezes dentro de uma celebração se pode... O que acontece é que muitas vezes dentro de uma celebração você pode pegar uma parte de um vídeo e tirá-la do contexto.
Se há uma coisa que somos como país, é um país totalmente inclusivo. Pessoas de todo o mundo vivem na Argentina e nós as tratamos como devem ser tratadas. Cara, se eu parar aqui fica estranho, né? A gente do mundo inteiro vai morar na Argentina e a gente trata eles como eles têm que ser tratados. Porra, bicho. Olha o papo que o cara tá dando. Bom, Mascherano, sinceramente. Esse era o Felipe Melo. Pra quem não conhece, esse era o Felipe Melo argentino aí, de uns anos atrás. A gente não precisa terminar isso, não. Tá tudo certo. Tá tudo bem? Tá tudo certo, já tá bom o suficiente, pelo amor de Deus. Mas tem uma questão que é importante a gente destacar, né? Se a gente fosse falar dos casos de racismo envolvendo apenas futebol com clubes argentinos, a gente passaria aqui 2, 3 horas só citando o nome dos clubes. Olha, em tal ano, tal clube, né, aconteceu tal coisa, tal ano, tal coisa. Não são poucos os casos na Argentina. Para a gente dizer que é um caso isolado, não à toa eles se sentem tão confortáveis para cantar isso na final de uma Copa América. E nos Estados Unidos, contra um outro time que não era nem a França, vamos lembrar, né? Era a Colômbia, mas para eles está tudo certo. E por que está tudo certo? Porque está impregnado dentro daquela cultura, e aí eu reforço, uma cultura que historicamente faz isso com as pessoas negras do seu país. E com os visitantes também. Eu tenho, inclusive, alguns amigos que foram para a Argentina e ainda brinquei assim, sério mesmo que você quer ir para a Argentina? A pessoa diz, não, porque a Argentina está pertinho, não sei o que lá, não sei o que lá. Deu errado. Claro que deu errado, né? É isso, né? É uma questão de uma relação racial muito difícil e que não vai mudar até quando o governo ele se dispõe a fazer algumas alterações, não é muito difícil, porque não é com 10 anos que a gente apaga 400 anos de processo racial. E daí vem um governo desse aí que vai lá e defende a parada, demite o cara que vai lá e cobrar uma explicação. Isso é inexplicável para o século XXI, né, Day? Pois é inexplicável. Infelizmente, pessoas como o Messi seguem sendo ídolos ainda para gerações. E não só pelo futebol, como estilo de vida, mas será que esse tipo de ídolo é o que a gente quer mesmo para os nossos filhos? Difícil. Difícil, galera. Difícil, não dá pra gente dissociar uma parada da outra, né, mano? São influenciadores de muitas pessoas, né? É muita gente que presta atenção no que estão falando ali. Mas assim, já respondendo um pouco do Milei ali, porque a seleção campeã do mundo, bebê. Sinceramente, cara, o tricampeonato nosso foi há 50 anos atrás, irmão. Quando a Argentina for pentacampeã do mundo, já vai ter futebol na Lua, irmão. Então, dá licença, deixa com nós essa parte. Falou? Estive aqui com Day Oliveira, ela é a nossa braba. Tá lá, ó. Dá uma olhada no trampo dela aqui em Daiane J. Oliveira, também em Oguahiro. E não se esqueça de dar uma olhada na TV Cringe Brasil. É o nosso novo canal. A TV Cringe Brasil tá rolando. Hoje, às 21 horas, tem um vídeo novo. E é um canal novo aqui do Meteoro que remete às nossas origens aí, cara. Com vídeo ensaios, reacts, um pouco da TV nos anos 90, pra gente falar de arte, de cultura, de filosofia, de história e tudo mais. Falou? Dá uma olhada lá em @TV Cringe Brasil, se inscreva no canal, mas só se você quiser. Esse foi mais um Plantão do Meteoro. Daqui a pouco a gente volta. Já vai ter futebol em Marte, né, cara?